Shuriken no Kodomotachi. Esse é o mangá que vai superar Kanojo Karishimasu e virar o sucessor de Gotobon no Hanayome? Haruwardo, domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde bora de recomendação de mangá novo para você acompanhar logo nesse feriado. 50 páginas, capítulo novo, ainda não sabemos a disponibilidade se vai ser mangá semanal ou mensal. Por ser um mangá que é produzido pelo autor de Kanojo Karishimasu, eu creio que será lançamento mensal por ser em outra revista, e por conta do autor ainda continuar Kanojo Karishimasu. É um mangá que eu acredito que tem um potencial de ser muito melhor que a obra que o autor já produz, por conta de que é um mangá que pode ser uma narrativa muito mais clara e direta, por conta do plot e por conta de ser mensal, possivelmente. Então tem tudo para superar Kanojo Karishimasu, na minha opinião, em que a narrativa tende a ser mais lenta, com gradativos momentos de 50 a 50 capítulos. Já Shuriken tem tudo para ser um capítulo mais bombástico que o outro, se for mensal, o que facilita o autor no planejamento e cronograma de ideias, e de forma que a gente fica esperando sempre o próximo capítulo com anseio. Na minha opinião, esse mangá é muito bom, rapaziada, por conta que tem uma temática harém, comédia romântica com drama. Para você ter noção, a gente vai acompanhar a linhagem de 7 irmãos que possuem uma beleza inestimável e são filhos de um homem que conseguiu fazer uma fortuna enorme em apenas uma geração. Com isso, eles têm tudo que o mundo poderia possibilitar, eles têm todas as suas satisfações saciadas, eles têm uma beleza única, são desejados pelas pessoas. Porém, a maior questão fica entre essa família, porque são 5 garotas e 2 garotos. Muitos pensam que os garotos vivem no harém, mas eles não pensam isso, porque eles são irmãos. Porém, a partir de agora, a coisa pode ser bem diferente, sendo que eles são irmãos, porém não de linhagem sanguínea, porque no final do primeiro capítulo, a bomba foi revelada no aniversário da irmã mais nova pelo chefe da família, que após os 15 anos da Kotono, ele iria dizer isso: eles não são irmãos de sangue. E como diria a eterna musa Rui Tachibana, se não tem DNA com sangue envolvido, você pode tacar a boquinha aí fundo na pessoa que é sucesso garantido. Então, na minha opinião, esse mangá tem tudo para ser bom. Eu vou falar um pouco sobre a criatividade do Miyajima em suas obras, como nessa obra, o que eu achei de uma leve primeira impressão desse capítulo e alguns detalhes minuciosos que a gente deve ter nesse mangá. Por conta de que, como eu disse, ele é um mangá que apresenta a comédia romântica como centro, porém ele pode envolver drama. É algo que o Miyajima ele não desenvolve muito bem o Karishimasu de uma maneira que eu diria que é boa. O Karishimasu tem um drama que é bem mediano a aceitável. Já nessa obra, ele pode fazer drama romântico, o que é muito melhor e é algo que ele não consegue fazer muito na obra dele. Já se a gente vê em Shuriken um drama romântico, pode ser por conta do irmão mais novo sentir inveja do protagonista, que é o irmão mais velho, que as irmãs estão desejando, e ele tinha sentimentos aflorados. Pode ser que a irmã gêmea do protagonista, que tem sentimentos aflorados, porém possui o estereotipo de tsundere, fique com raiva das outras irmãs. Então é um romance que tem tudo para ser sucesso. A carga dramática que pode fazer é 10. É aquele mangá que a gente sente saudades desde o fim de Domestic Seteko no Kanojo. O que não pode acontecer é só ser comédia romântica como o Gotobon no Hanayome. Tem que envolver um drama porque torna a obra mais instigante, torna a obra mais polêmica, porque eles são irmãos. Porém, agora os sentimentos podem aflorescer. Afinal, alguém que já gostava vai tentar investir. Alguém que nunca havia visto como mulher, apenas como irmãzinha, pode mudar seus sentimentos. O que pode acontecer nessa obra é o que a gente vai esperar mensalmente, semanalmente, sempre com um capítulo novo para conversar aqui no canal. Então, bora logo continuar falando sobre o primeiro capítulo de um mangá que tem tudo para ser um dos melhores romances da atualidade. Começando no momento que eu elogio a obra numa visão geral aqui, sem falar muitos detalhes do que rolou no capítulo. Na minha opinião, o Miyajima ele tem uma mente muito criativa. Não é à toa. A obra mais conhecida dele, Kanojo Karishimasu, são relacionamentos de garotas que são de aluguéis, pra você ter noção. Isso já é um acerto. O cara é um gênio. Tudo bem, a obra tem seus problemas, mas é uma obra que todo mundo gosta, assim, no geral. Por mais que cause frustração e raiva, e a gente tenha que acumular capítulo, porque acompanhar aquilo semanal é sofrimento, ele tem uma obra boa que ele pode melhorar em mãos. E acontece que Shuriken é outra obra muito criativa do cara. Literalmente ele tá com um incesto que não é incesto. Mano, eu quero que vocês pensem comigo, jovens. Já comentei nos comentários e dá like no vídeo e se inscreve se for sua primeira vez aqui pra continuar acompanhando futuros vídeos dessa obra no canal, entre outras obras muito boas que eu sempre trago. Eu acredito que essa obra ela tem um potencial muito bom,
por conta de que ela vai envolver a carga dramática. Eu quero ver com que o irmão mais novo da família, ele se torne o rival da protagonista. Ele tem dois modos: ou ele vai ser aquele amigo fiel que não vai pegar nenhuma irmã, porque ele já é famosinho e pega um monte de garota no colegial, ou ele vai ter inveja porque é a irmã que ele sempre foi apaixonado, mas nunca contou seus sentimentos, por conta que ele tem um estereotipo calmo que é difícil de enxergar seus sentimentos verdadeiros, vai se rebelar contra o irmão que sempre foi seu parceiro, por conta que o irmão mais velho está sendo almejado pela garota que ele gosta. Então tem muito potencial de ser um rival. É isso que eu quero que vocês vejam. Pode ter muito arco muito bem desenvolvido. É uma obra que eu acho que não deve ser enrolada. É uma obra que em 100, 130 capítulos, estilo Gotobon no Hanayome, que não foi muito capítulo, dá pra ser concluída desde que você vá direto ao ponto e desenvolva bem seus personagens. E acredito que ele vai focar muito nas heroínas principais. Porém, ele já colocou um protagonista centrado em um personagem muito interessante. Minimamente, na minha opinião, é o personagem que roubou a cena nesse primeiro capítulo, que é o irmão mais novo. Porque, normalmente, a gente vê que obra, comédia romântica, tem o protagonista que sempre tem aquele amigo do lado, mas que é jogado na escanteio. Não tem como você jogar o irmão para escanteio. O irmão vai ficar colado. São 2 homens diante de 5 garotas. Pode ter muita polêmica entre esses 2 irmãos. E esse que é o ponto central. Eu quero ver como ele vai fazer a dinâmica da relação dos irmãos a partir de agora, nos futuros capítulos. Seja na relação do Sterte, como dos 2, e possivelmente sentimentos que podem ser aflorados, ou das 5 pros 2, ou do irmão mais novo para o irmão mais velho. Talvez uma raiva, uma inveja, uma frustração. Esse é o potencial que eu quero. Ou ele vai ser aquele amigo fiel, que é o irmão, ou vai ser aquele rival dentro da própria casa, o que seria uma dinâmica muito mais criativa, porque normalmente você não vê um personagem masculino numa temática de harém ser tão popular e rival do protagonista. Se o Miyajima fizer isso, esse personagem, o irmão mais novo, acho que o Shin, ele tem tudo para ser perfeito e o melhor da obra. Eu já digo em alto e bom som que eu tenho muita expectativa de que seja um personagem que ocupe o potencial que eu tô colocando no primeiro capítulo. Então esse é o ponto, a visão geral aqui já do que eu achei mais importante citar. Agora vamos falar alguns detalhes do capítulo, que foi em volta da visão geral das 5 garotas que são o centro. Afinal, envolveu boaldade, envolveu waifu, que são musas, faz com que o povo goste mais. Então vamos falar sobre isso. Falando aqui das garotas, como eu ainda não sei o nome de todas, eu não consigo me recordar, eu vou falar aqui com vocês olhando os comentários, olhando o nome dela e olhando o que elas estão falando na página. Então fica meio que um Haru React já do capítulo lançado 1. Ó, a segunda irmã mais velha é a Seiha. Ela é uma personagem que tem muito a vibe que não vai ficar com o protagonista, porém é uma personagem que pode ser muito bem feita se o autor quiser desenvolver, porque é um tipo de personagem que normalmente não é desenvolvida. A gente tem a garota que possivelmente vai ser a principal, a mais amada, a mais odiada e a mais cotada para ficar com o protagonista no final, ou que vai levar um pé na bunda e vai ser de suma importância para que o protagonista corra atrás da mulher que gosta, e é a irmã gêmea do protagonista, que se chama Ouka. Ela tem 16 anos. Ela me lembra muito aquela garota daquele anime que eu não me recordo o nome, mas que é Saikano, se não me engano. É uma garota loira, ela tem todo estereotipo. Eu vou até colocar aqui na tela. Eu espero que não deixem ela loira, porque daí pelo menos não vai ficar idêntica àquela personagem. Ela é a personagem, na minha opinião, que teve o maior destaque nesse capítulo 1. É a personagem que mais teve tempo de tela, relação, conversa, interação com o protagonista, até porque são da mesma idade, irmãos gêmeos, então é mais cotado que ela seja uma garota por ter o estereotipo de tsundere que seja apaixonada pelo protagonista e que vai gerar uma boa polêmica por conta de que vai gerar um conflito entre irmãs, porque nesse primeiro capítulo ela já brigou com uma irmã por ter perdido o AirPod. Imagine então quando ela brigar com uma irmã por conta do protagonista. Essa que é a questão. E quem seria a possível candidata a ser rival da Ouka? Então, é a garota que a gente vai falar agora, que tem 15 anos, é tímida, não é a garota que é a maior destaque de todas, mas é considerada uma idol pelo jeito tímido dela, que é a Kotono, que é a garota da aniversariante da festa de 15 anos, onde foi feita a revelação bombástica do pai diante de todos. Ó, na minha opinião, a Kotono, ela tem 14 anos, mas eu acredito que foi o aniversário dela e ela fez 15. É interessante ela por conta de que eu acredito que talvez ela seja a personagem mais bonita de todas as irmãs, por conta de que ela é retraída, ela é tímida, ela esconde seus olhos, ela só coloca o cabelo por volta do empreendedor e deixa a franja cobrindo seu rosto. Diante disso, eu não digo talvez que ela seja mais bonita, mas a segunda mais bonita da obra, que vai impressionar todos quando tiver o seu glow up, a sua evolução. Possivelmente o poder do amor vai mudar ela, estilo a Nakano Miku, e assim ela vai correr e vai querer ter o protagonista, até porque ela foi a personagem que teve uma interação que foi polêmica no capítulo segundo que foi mostrado. Talvez ela tenha confessado seus sentimentos ao protagonista, e acontece que ele meio que rejeitou porque eles são irmãos.
Pelo menos é isso que dá uma interpretação geral na primeira hora que eu li. Pode ser que eu esteja errado, mas ela foi alguém que deu uma investida, ela falou algo sério com o protagonista. Então, possivelmente, ela deve ter um sentimento aflorado ou alguma coisa assim. Ainda assim, destaque. Minami, 15 anos. Praticamente é a reencarnação, a representação da Ruka. O traço é idêntico, gente. Então, sério, sem comentários, é a Ruka. E a mais velha, que me lembra a Nakano Ichika, que pra mim é uma das melhores garotas de Gotobon no Hanayomi, se não a melhor waifu, é a Bunny. Ela é uma personagem que está no primeiro ano da faculdade, é universitária, ela tem um corte Chanel, ela se veste de uma maneira mais elegante e charmosa, respectivo à idade que os japoneses já estão começando a entrar na vida adulta. Então, na minha opinião, ela tem aquele potencial de ser uma baita Onesan, que vai sempre fazer umas fisgadas no protagonista, mas sempre vai querer evitar contar seus sentimentos, mas pode ter um pequeno beijinho com ele. Então, essa personagem, na minha opinião, é a minha favorita de todas, e é a que eu mais crio expectativa e que eu já considero que mal vai ter tempo de tela e mal vai ter interação com o protagonista, infelizmente, mas é uma personagem que eu gostei bastante e tinha que destacar. Então essa é a impressão geral, falando rapidinho sobre essas 5 garotas, mas eu ainda vou falar alguns detalhes a mais sobre as que eu mais gostei. Falando mais um pouco sobre os 7 irmãos de maneira geral para dar uma conclusão já. Eu acredito que Ouka, Minami e Kotono são as garotas mais cogitadas a ter um interesse romântico no protagonista já mostrado no início. A Kotono teve um desentendimento com o protagonista, que foi uma situação que deu um bafafá nos irmãos. Acontece que a Minami é a favorita do protagonista, ela acha ele um bom tipo, então possivelmente agora que foi feita a revelação, pode ser que ela tenha interesse romântico a ser desenvolvido, aflorado, estilo Yotsuba. E acontece que a Ouka é tsundere, é a mais cotada e que gosta do protagonista, na minha opinião, dentre todas as irmãs, possivelmente desde que eles eram irmãos, ou até rivalizando com a Kotono. Ainda assim, muitos vão falar, mas e a Serra e a Bunny? Eu não acho que elas têm interesse no protagonista, mas elas podem se aproveitar dele em algum momento da obra, porém você deve lembrar uma coisa. Talvez essas garotas todas não fiquem com o protagonista? Afinal, lembre-se, ele pode ser o protagonista. Mas acontece que temos um garoto dentre esses irmãos também, que é o segundo mais novo da família, que é o nosso querido Shinzo, ou Shion. E é interessante, porque o Shion, ele tem uma cara de que pega e vai se aproveitar dessa situação. Ainda mais se as irmãs mais velhas permitirem. A Serra, eu já não sei. Ela é aquela personagem que talvez seja uma das últimas waifus a ter um interesse romântico pelos irmãos. Mas acontece que a Bunny, possivelmente ela pode se aproveitar e ter um interesse com o Shion. E é algo que só vai ser revelado a partir da metade da obra, que o Arata vai ajudar eles possivelmente. Eu não acho que todas as garotas vão ficar para o protagonista. Pode ser um tipo de obra que tem essa temática, que daí gere um desentendimento com o Shion? Pode ser que sim, mas eu acredito que a Bunny vai ter um romance, por ser a irmã mais velha, com o irmão mais novo dos garotos. Então eu acredito que vai ser muito Shion com Bunny. Eu já shippo eles, eu acho que ambos têm química, têm maturidade e se entregam no amor. Então eu acho que eles podem aproveitar e ver como é uma linhagem, digamos que um clima familiar, sendo que agora é apenas algo afetivo e não mais sanguíneo. Então pode ser que eles se aproveitem e se entreguem, ainda mais se eles nutrirem sentimentos um pelo outro. Ainda mais se o Shion nutrir algo e a Bunny quiser se aproveitar e permitir isso. Então eu acho que é interessante, por ser universitária, ela já tá bem encaminhada, pode ser que ela já saia de casa futuramente, então pode ser que ela pegue o irmão mais novo. Então eu acho que isso pode acontecer, então você já percebe, é uma temática que tem inúmeras possibilidades, inúmeras chances, inúmeros romances que podem acontecer. Eu acho que vai ter o romance padrão e o romance que vai ficar secundário, mas que vai virar um plot bacana no meio da obra. Ainda mais para ajudar o Arata a ajudar seus irmãos e a se desenvolver de uma maneira mais elaborada, a evoluir como pessoa e como sucessor da família. Então esse é o detalhe que já deve ficar abordado aqui nos 7 irmãos visando o romance. Sem dúvidas, Shuji Ken no Kodomotachi é um mangá excelente que tem potencial enorme de ser uma obra tão boa quanto o Karishimasu tinha em sua premissa. Acontece que, possivelmente por ser mensal, ele pode ter uma abordagem direta, mais formativa e clara, e é uma obra que você vai ver o peso de ter um ótimo protagonista, aonde a obra pode evoluir. O protagonista Arata, ele tem seus problemas por ser adolescente, porém ele tem um único ponto que talvez seja problemático na obra, que talvez seja a questão de ser mais tapado e não querer ver as suas irmãs mais como mulheres e apenas como irmãs, mesmo sabendo dessa bomba. Ainda assim, eu acredito que por mais que seja um ponto problemático, vai ser a visão dele, ele é alguém sincero, é alguém centrado e que zela pela família. Então vai ser muito bom ver essa visão e a forma como pode florescer sentimentos nele, sendo que ele já gosta de alguém, então vai ser muito difícil ele ter um interesse romântico em uma das irmãs. Ainda assim, rapaziada, é interessante esse mangá, eu recomendo que você leia, e mais do que isso, eu quero que você me siga nas minhas redes sociais, porque seguindo
estilo eu lá, você vai ter curiosidades, informações, notícias sobre outros animes e mangás que eu proporciono em outras redes. Então tá esperando o quê? Link na descrição. E mais do que isso, conta com o seu like. Se for sua primeira vez aqui, se inscreva para você acompanhar os outros vídeos do canal. E uma coisa que deve ser frisado: o Okarishimasu tem o Kazuya. Ele é um protagonista problemático porque o Miyajima retrocedeu ele. O Arata é um protagonista que tem potencial de evoluir ainda mais por ser adolescente. Tenham isso em mente e futuramente a gente conversa mais sobre isso. Ainda assim, é um mangá muito bom, que tem tudo pra ser bom. E você já sabe, lançando o próximo capítulo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?